Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que alegria esse nosso encontro semanal. E hoje, encerrando o tema das indulgências, eu gostaria de partilhar, refletir um pouco com vocês sobre a Constituição Apostólica sobre a doutrina das indulgências. Após o Concílio Vaticano II, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 1967, o Papa Paulo VI proclamou a Constituição Apostólica sobre a doutrina das indulgências. E o Papa procedeu uma revisão na instituição das indulgências, que era e é válida, mas para evitar qualquer equívoco, principalmente por causa daquelas contagens de dias, meses e anos, isso foi abolido e ficou definido indulgência plenária, já sabemos, e indulgência parcial. Não tem mais a indulgência quantitativa, digamos assim. Mas eu gostaria de falar também das condições necessárias para que possamos lucrar as indulgências. E são 4 condições para que possamos lucrar as indulgências. Nessa Constituição Apostólica tem cerca de 70 orações indulgenciadas, algumas que nos concedem indulgência plenária, outras indulgências parciais. Mas as condições para se conseguir a indulgência plenária são confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelo Sumo Pontífice, pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E mais uma condição que pode ser entre as opções que nós temos para se conseguir, além da confissão, da comunhão eucarística e da oração pelo Papa, escolher entre as seguintes opções: meia hora de leitura bíblica, a Lectio Divina, leitura bíblica meditada, ou um terço em família ou em comunidade diante de um oratório, ou a via sacra na igreja diante das estações, ou meia hora de adoração eucarística. Uma dessas 4 é necessário fazer, que é a obra indulgenciada. Interessante também, a confissão sacramental, é feita uma confissão sacramental, naturalmente, claro, bem feita, e essa confissão vale para que se possa lucrar várias indulgências plenárias. Porém, a comunhão eucarística e a oração pelo Sumo Pontífice e mais a obra indulgenciada tem que ser feita no dia. E, lógico, não guardar o mínimo apego pelo pecado, ainda que seja leve. Mas tem mais algumas condições também, algumas concessões foram concedidas nessa Constituição Apostólica, que diz o seguinte, algumas normas: é concedida indulgência parcial a todo cristão no cumprimento de seus deveres e no suportar as tribulações da vida presente, levante a mente a Deus com humildade e confiança, proferindo ao mesmo tempo alguma invocação, alguma oração com os lábios ou só com a mente. Segundo, é concedido também indulgência parcial ao cristão que, movido pelo espírito de fé e misericórdia, coloque a sua pessoa e os seus bens ao serviço dos mais necessitados. E a terceira norma é concedida também indulgência parcial ao cristão que, movido por espírito de penitência, se abstenha espontaneamente de algo que lhe seja lícito e agradável. O que a Igreja, como mãe, visa com essas 3 normas? Estimular a nós, seus filhos, a uma vida fervorosa, animada por espírito de fé, de amor e de configuração a Jesus Cristo. Eu gostaria também de falar um pouquinho do Código de Direito Canônico, onde fala sobre as indulgências. São alguns cânones que nos falam sobre as indulgências. Vai do cânone 992, que novamente nos diz o que é indulgência plenária e parcial, que é a indulgência, remissão dos pecados diante de Deus, da pena temporal, devida pelos pecados já absolvidos quanto à culpa, e que nós, os fiéis dispostos, e em certas condições, alcançamos por meio da Igreja, que é dispensadora da redenção,
distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Cânone 993. A indulgência parcial ou plenária, conforme liberta em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. Cânone 994. Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si mesmo ou para as almas do purgatório, os defuntos, como sufrágio. Cânone 995, parágrafo 1º. Além da autoridade suprema da Igreja, só podem conceder indulgências àqueles a quem esse poder é reconhecido pelo direito ou concedido pelo Romano Pontífice. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade inferior ao Romano Pontífice pode conferir a outros o poder de conceder indulgência, a não ser que isso lhe tenha sido expressamente concedido pela Sé Apostólica. Cânone 996, muito importante, parágrafo 1º. Para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve ser batizado, não estar excomungado e encontrar-se em estado de graça pelo menos ao fim das obras prescritas. Parágrafo 2º. Para que a pessoa capaz lucre de fato as indulgências, deve ter a intenção, pelo menos geral, de as adquirir e deve cumprir os atos prescritos no tempo estabelecido e no modo devido segundo o teor da concessão. Cânone 997. Quanto à concessão e uso das indulgências, observem-se ainda as outras prescrições contidas em leis especiais da Igreja. Gostaria também de fazer um lembrete. Entre os dias, indulgência plenária podemos lucrar uma a cada dia, nessas condições de confissão, comunhão, oração pelo Papa e a obra indulgenciada, para nós mesmos ou para as almas do purgatório. Tem uma data importante para se conseguir lucrar indulgências plenárias para as almas do purgatório, que é entre o dia 1º e 8 de novembro. Entre esses dias é possível se lucrar uma indulgência plenária a cada dia, só em sufrágio dos fiéis defuntos. Agora, é importante também sabermos que a indulgência plenária por dia, nesses dias, 1º a 8 de novembro, é só para as almas. Na visita ao cemitério, ou pode ser também conseguir lucrar essa indulgência se for a uma igreja, rezar o credo, rezar o terço. Também, entre o dia 1º e 8, cada dia lucra-se uma indulgência plenária em sufrágio das almas. Meu irmão, minha irmã, convido você, relembra você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Espero que tenha sido de grande crescimento espiritual para você esses estudos sobre as indulgências. Falaremos do próximo tema, na próxima semana entraremos em um outro tema. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus misericordioso que cuida de cada um de nós, por intercessão da bem-aventurada Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Miguel Arcanjo, o nosso defensor. A bênção desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força.